Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui finalizando nessa tarde o estudo bíblico do livro de 1 João, capítulo 5, né? Finaliza no capítulo 5. Primeiramente quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de ter, ao longo desse período, né, a gente desenvolveu tantos estudos bem legais, Timóteo, Gálatas, Tiago, né, e agora finalizando a primeira epístola de João. Como de costume, né, eu vou fazer a leitura do capítulo em nome de Jesus e daqui a pouco nós vamos comentando, amém? Diz assim: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é aquele que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque há três que dão testemunhos nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. O testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e é esta vida eterna no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de que saibam que tendes a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E é esta confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. E aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por este digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus vive em pecado, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, é um capítulo que vem encerrando, né, toda essa abordagem. E aí a palavra de Deus está falando assim, que nós podemos vencer por meio da fé. Porque a fé, ela é uma ferramenta extraordinária. A fé é algo poderoso que nos leva a vivenciar experiências sobrenaturais com Deus. Nos tira, né, dessa atmosfera natural e nos leva para uma atmosfera espiritual. Glória a Deus. Pastora Mirelle, amém? Diga aí se vocês podem participar ao vivo. Amém? Em nome de Jesus. Mande uma mensagenzinha. Se for possível, vai ser o maior prazer a gente compartilhar esse estudo. Amém? Então nós precisamos vivenciar uma fé viva. Nós precisamos vivenciar uma fé poderosa. Nós precisamos vivenciar uma fé que nos traga de uma forma sobrenatural
aquilo que nós estamos vivendo, e nós vivemos a fé em Cristo Jesus. Ele nos traz, né, essa palavra que nós somos nova criatura, e as coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. E o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer coisas novas sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus quer trazer coisas preciosas. O Espírito Santo de Deus, ele quer trazer a essência dele para que nós venhamos impactar as pessoas que estão nesse mundo, para que nós venhamos vivenciar verdadeiramente o poder de Deus. Jesus deu, né, sinais, prodígios e maravilhas para que seja visto pelo povo. E o Espírito Santo também está hoje nos acompanhando para que nós também venhamos fazer sinais, maravilhas e prodígios. Por isso que nós precisamos, Igreja em Cristo Jesus, colocar a nossa vida no altar do Senhor Jesus. Amém? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, né, ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, se eu amo Jesus, eu amo o Pai. Se eu amo a Cristo, eu amo aquele que o enviou. Certa feita, Jesus falou sobre esse novo nascimento. Quem é nascido de Deus, né? Jesus falou com Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele tem uma visão diferenciada. Todo aquele que é nascido de Deus, ele tem uma visão posta no Filho de Deus. E aí Jesus falou, olha, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Ele passa por um nascimento, né? Ele nasce no Espírito, ele nasce de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo vai limpando, tirando toda a sujeira. O Espírito Santo vai tirando tudo aquilo que não procede, né, de Deus. O Espírito Santo vai nos... Louvado seja o nome do Senhor, nos enchendo e nos transbordando da palavra dele. Amém? Lá no versículo 2 diz assim, louvado seja Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos e praticamos os seus mandamentos. Jesus, certa feita, ele trouxe, né, aos fariseus, a muitos que o questionavam, louvado seja o nome do Senhor, que muito melhor, existem pessoas que louvam a Deus com a boca. A boca canta cânticos, né, espirituais, tudo, mas o coração está longe, né? E Jesus, ele sabe a intenção do nosso coração. E Jesus, ele sabe quando nós obedecemos, né? Muitos querem servir a Deus, muitos querem buscar a Deus somente nas coisas dessa terra. Muitos só querem buscar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo que lhe é conveniente. É muito fácil querer servir a Jesus somente na hora do culto. É muito fácil servir a Jesus simplesmente nos momentos que eu acho adequado, né? Esse eu muito grande, né? Jesus só pode fazer isso, até que eu permito que ele vá. Mas eu não deixo que ele tire os meus vícios, eu não deixo que ele tire os meus pensamentos pecaminosos, né? Porque eu sei que ninguém tá vendo o que eu tô pensando, né? De fulano de tal, de ciclano. E não é dessa forma. Nós precisamos, em Cristo Jesus, vivenciar verdadeiramente uma transformação. Nós precisamos vivenciar verdadeiramente uma libertação. Nós precisamos presenciar na nossa vida, aleluia, o caráter de Deus. Não somente quando alguém está me vendo, mas quando eu estou sozinho, quando eu estou dentro de casa, quando eu estou onde ninguém me vê. Mas tenha certeza, o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, ele vê todas as coisas. Ele vê tudo que nós estamos fazendo. Amém? E lá no versículo 3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, né? Eu sempre digo aqui, muitas pessoas querem ilustrar o evangelho como algo muito pesado. E eu vejo Jesus trazendo algo simples. Santidade, obediência e busca do Espírito Santo.
Muitos querem colocar fardos pesados. É a palavra do Senhor. Não sou eu, pastor Diego, que está dizendo, mas é a palavra do Senhor. Os seus mandamentos não são penosos. Obedecer, meu amado, é muito melhor do que querer sacrificar. Muitos dizem que querem pagar o preço. Mas eu vou te dizer, o preço já foi pago. O que nós precisamos é cumprir com este preço que já foi pago, né? Honrar esse preço que já foi pago. Louvado seja o nome do Senhor. Através do nosso comportamento, através da nossa busca, através da santificação, através, aleluia, de uma vida com intimidade com o Espírito Santo de Deus. E isso é algo que eu e você precisamos trazer muito forte para a nossa vida. E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui no versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu já te falei, a nossa fé é uma arma poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa primeira epístola aqui, ela é tremenda. Ela está dizendo aqui a mesma coisa que diz lá em Efésios, né? Que a fé, ela é uma arma espiritual que vence, que aniquila todos os dardos do maligno. Ou seja, mesma forma, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque pela fé nós podemos todas as coisas, né? Trazer ao nosso entendimento que a fé, aleluia, é uma arma espiritual capaz de destruir, capaz de aniquilar, capaz de destruir as armadilhas das trevas na nossa vida. Porque a fé, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a fé, ela é a arma tremenda para que nós possamos vencer as armadilhas. A fé, ela faz com que nós venhamos, em nome de Jesus, destruir todos os dardos do maligno. Por isso, meu irmão, não desista, não desista. O Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é o nosso auxílio, ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Deus que nos ajuda. Ele é o nosso Deus que nos sustenta. Ele é o nosso Deus que vai nos purificando. Ele é o Deus que vai nos ajudando verdadeiramente a nos colocarmos na presença desse Deus, a verdadeiramente servirmos e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Por isso, meu irmão, seja o que for que você estiver passando nesse momento, a tua fé é arma poderosa para destruir todos os intentos malignos do inimigo. Amém? Espírito Santo de Deus te deu algo tremendo para você vencer, que é a fé. Aleluia. Estamos aqui esperando pastora Mirelle, pastor Cristiano. Deixa eu ver aqui se eles já estão aqui perto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Esse Deus, ele é tremendo. Aleluia. Versículo 5, enquanto os nossos irmãos entram aqui. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Porque quando eu creio, irmãos, isso é muito forte. Quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu venço todas as adversidades da minha vida. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. Ele venceu o inferno, ele venceu as acusações, ele venceu este mundo, ele venceu, aleluia, as enfermidades. E se ele venceu, louvado seja o nome do Senhor, por herança, ele nos dá o direito de nós sermos mais do que vencedores. Esses dias eu ouvi algo tremendo, né? O vencedor, ele vence as coisas naturais, né? Ele se forma, ele pode passar num concurso público, ele pode tantas coisas, né? Mas o mais que vencedor, ele não conquista só as coisas da terra. O mais que vencedor conquista o reino de Deus. O mais que vencedor tem o seu nome escrito no livro da vida. O mais que vencedor tem intimidade com o Espírito Santo. O mais que vencedor, ele não anda guiado por ele mesmo, mas anda guiado por aquilo que o Espírito Santo de Deus determina sobre a sua vida.
Amém? Em nome de Jesus, então entenda, meu irmão, você não é só vencedor. Você é muito mais do que vencedor. Você é muito mais, aleluia, do que vitorioso. Você é muito mais, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus te dá discernimento. Ô, glória! O Espírito Agora Santo de Deus deu. agora está nos vendo. Estou vendo, ouvindo. Que honra ter aqui pastora Mirelle conosco. Em nome de Jesus. Pastor Cristiano está por aí? Tá. Parece que. Aleluia. Venha para cá, servo, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Esse é o contrário da luz, eu acho. Deus Hoje abençoe a todos. nós fizemos Glória um a pouquinho Deus. mais cedo. À noite nós vamos ter um culto no lar de uma pessoa que pediu. Então, para a gente encerrar essa primeira etapa aqui da Epístola de João, né, a gente fez um pouquinho mais cedo e é um prazer realmente ter vocês aqui. A gente está no versículo 6, então, já que vocês estão aqui, meu Versículo irmão, vamos 5? aprender. No Versículo 5? 6 agora. Ah, Isso, 1 João, capítulo 5, já estamos no versículo 6. travou. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Ah, tá. Vocês? Pode? Amém. Este é aquele que por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito porque três são os que testificam no Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um, e os três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam em um. Amém. Amém. É muito forte essa palavra, né? O que o Senhor vinha falando acerca da fé, acerca do próprio Espírito Santo. Uma vez que o Senhor está falando que os três são um só, né? E que o Pai tem, né? Que é a palavra, que é o Espírito, são um. Então a gente precisa, não tem como fugir disso, não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como nós simplesmente deixar de fazer a vontade de Deus, sabendo que a própria palavra do Senhor está dizendo que Ele é aquele, né, que veio por água, por sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas também pelo sangue. E que o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. A verdade, não tem como fugir de uma palavra falando que essa é a verdade, né? Possamos andar em conformidade àquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Aleluia, glória a Deus. Pode falar. Aleluia. Muito importante isso, né, pastora Mirelle? Irmã Valéria está online, glória a Deus, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Nós precisamos estar com os olhos espirituais abertos, porque a Bíblia diz que, se fosse possível, o inimigo enganaria até mesmo os escolhidos. Mas por que, se possível fosse, né? Porque os escolhidos, a Bíblia diz lá no livro de Daniel, no final, né? Que muitos seriam provados, né? Mas os justos entenderão. Entenderão por quê? Porque marcados pelo sangue de Jesus. Tem o Espírito Santo como orientador, tem o Espírito Santo como direcionador, tem o Espírito Santo para não nos deixar tomar decisões equivocadas. Então é muito importante esse novo nascimento, é muito importante, né? A palavra dentro do nosso coração, Pai, a palavra do Espírito Santo. Tem uma parte na Bíblia que eu acho tremenda, pastora, que fala assim que a palavra ela é vida. E aí eu fui entender quem é a palavra.
é Jesus. E aí eu entendi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, por isso que É fala, ó, verdade. são três que estão testemunhos nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E eles são um. Hoje o Espírito Santo está conosco, né? Então, a nossa ligação, mediante, pelo Espírito Santo, ele intercede, o Espírito Santo, ele nos ajuda, porque nós somos falhos, pastores, né? Nós estamos num processo de caminhada e que se nós estivermos a ponto de errar, o Espírito Santo vem, olha, filho, não é dessa forma, faz diferente, né? Me busca. Essa é a arma que nós não deixar com que nós venhamos cair nas do mal. Essa é a arma espiritual, aleluia, que não nos permite, né, ceder, porque nós andamos todos os dias na contramão desse mundo. Todos os dias nós andamos na contramão. Todos os dias todos os dias nós temos conflitos, né? Todos os dias nós passamos por adversidades, mas quando eu trago a existência, o mundo espiritual na minha vida, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Vou dar continuidade aqui no 9 até o 12. E aí a pastora Mirelle e o pastor Cristiano faz do 13 ao 19. Amém? Eita, Diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho que ele dá acerca de seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Ou seja, é tão importante a gente entender isso aqui, porque quem tem Jesus tem a vida eterna. E a vida eterna, ela não começa só, né? O reino de Deus, ele não começa só quando eu tô, né? Quando Jesus vier buscar a igreja. O reino de Deus é no meio de nós. E aí a palavra do Senhor vai falando sobre um testemunho. E que testemunho é esse? Que Deus deu da vida eterna. Deus nos deu, né? A Bíblia diz que salvação, ela é dom, né? Favor imerecido. Deus dá aquilo que ele quer. Ele deu o seu filho a mim, a você, deu o filho dele para que nós estejamos aonde? No filho, porque a vida está nele. Ou seja, se tem alguma coisa morta dentro de você, seja na área espiritual, seja na tua área financeira, seja em qualquer área da tua vida, se você chamar o filho, ele transforma o que é morte em vida. Porque ele é a própria vida. E nós precisamos crer nisso, que ele veio para desfazer todas as obras das trevas contra nós. Amém? Meus pastores, podem dar sequência? tá travando um pouquinho, eu acho. Deixa eu ler aqui, então, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que tendes a vida eterna e creias no nome do Filho de Deus. Então, aqui João escreveu essas coisas para que as pessoas viessem, porque o nosso dia de hoje, né, elas precisam ouvir a palavra do Senhor. Elas precisam ver os milagres de Deus. Porque devido tantas mentiras, tantas coisas erradas no mundo, as pessoas estão desacreditadas da palavra do Senhor. Então hoje muitos pessoas eles estão querendo ver mais o milagre do que crer na palavra, né? Mas a gente não pode esquecer, porque a palavra
que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva. Né? Voltando só um pouquinho atrás, onde a pastora Mirelle leu, eu estava ali pensando, quando Jesus encontrou com aquela mulher ali no poço, quando ele disse que ele era a água da vida, né? E aí, para crer na palavra do Senhor, eu preciso entender a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá continuidade até o 21, é? 19, pastor. Até o 19? Deixa eu ler o 14. Tá. O 14. E esta é a confiança que temos nele, que se coisa segundo a sua vontade nos ouve. Isso nos mostra o quanto Deus ele tem interesse em ouvir a nossa oração. Deus ele tem interesse, porque ele está dizendo que essa confiança, né, que nós temos que ter nele. Nós pedimos alguma coisa, né, segundo a sua vontade, ou seja, o Senhor tem interesse que nós estejamos em oração, que nós venhamos buscar. Porque se ele nos ouve, se ele vai nos conceder, é porque certamente ele está atento a tudo aquilo, né? Tanto é que na epístola de João, ele fala, olha, tudo que pedires, né, em meu nome, recebereis. E aqui só é uma confirmação do que ele está falando. E esta é a confiança que temos nele. E precisamos ter essa confiança. Não adianta eu orar e não acreditar que o Senhor está me ouvindo ou que o Senhor não vai fazer. Embora tenha o tempo dele, né? Mas ele diz, esta é a confiança que temos nele. Que se pedires alguma coisa segundo a sua vontade, isso é para alegrar o nosso coração, saber que em nenhum momento nós estamos sozinhos. Porque o Senhor, ele nos ouve, ele responde e ainda nos entrega aquilo que pedimos, né? Glória a Deus. E interessante, pastor Diego, é que aqui no livro de 1 João, muitas coisas que João escreveu, isso ele está relembrando, né, o que foi escrito lá no começo, lá nos 4 evangelhos. Aqui o versículo 15 diz assim, e se temos que nos ouve, o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Aqui retrata de algo que o próprio Deus ali fala, que aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Né? A gente tem que colocar em nosso coração, nossa mente, ter uma mudança de mente e passar não só acreditar, mas também ter ação. É fácil as pessoas ir até outras pessoas pedir oração, né? Pedir socorro. Se retrata da pessoa em si, ela ter que descer, ela ter que orar, ela ter que jejuar, ela ter que buscar a presença do Senhor, para que a sua fé venha a ser movida através do Espírito Santo para alcançar o milagre. As pessoas já veem, ele diz aqui, que se não sabemos, né, que pedimos as petições que lhe fazemos. Está dizendo, olha, se tu me pedir, crendo em oração, você vai receber. Então, as pessoas que estão nos assistindo nesta tarde, né, início de noite, peça ao Senhor aquilo que almeja o seu coração, busque a presença de Deus. O Senhor, ele diz que ele não está com a mão encolhida, nem com seus ouvidos, para que não possa te ouvir. O Senhor, ele tem prazer em ele, em espírito e verdade. Ele tem... Nós devemos ter isso e guardar essa palavra no coração. Peça, pode pedir.
que Deus ele ouve e ele cumpre as promessas dele em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome Glória do Senhor. Diz assim, seja o nome do se Senhor. alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. E aqui, às vezes, a gente pode... Porque a própria palavra do Senhor fala que nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar ninguém, né? Amém. Aí aqui a palavra do Senhor está dizendo que se Cara, alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte, né? Agora, como definir o pecado do irmão que é para a morte, né? A única coisa que eu consigo compreender acerca desse versículo é que nós, antes, né, e nós, enquanto pastores, a gente recebe, mas é sabermos aonde o Senhor está com a mão dele, para que nós venhamos ter a responsabilidade de orar pelo irmão que se julga, porque a própria pessoa se julga estar em pecado, né? Que a gente venha ter a sabedoria de orar sim, mas de nunca o Senhor está com a mão dele. Que venhamos pedir para o Senhor esse discernimento, né? A gente vê muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que estão talvez até desanimadas, porque em algum momento entrou aonde não era para entrar, colocou a mão aonde... A gente precisa ter essa vigilância, não fazendo acepção de pessoas. Por isso que eu falo que esse versículo, que a gente precisa estar ligado com Deus para saber se orar ou não orar. Porque não é todo mundo que pede oração que a gente vai orar. Porque muitas pessoas pedem oração, mas elas não deixam de praticar, né, as suas perversidades, elas não deixam de praticar a sua carnalidade. Muitas vezes pede oração, mas elas próprias não oram. Então, a gente precisa ter esse discernimento da parte de Deus para não cometer um erro ou de deixar de orar por aqueles que o próprio Deus já diz, não, não mais, né? Glória a Deus. É verdade. Pastor Diego, Glória a algum Deus. comentário, meu filho? Amém. Aleluia. Pode dar sequência, amado. Pode dar Sendo continuidade, lindo. né? Versículo 17 diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O 18. É verdade. Sabemos que todo nascido de Deus Aleluia. não vive pecando. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não Oh, lhe glória, toca. aleluia. Olha que tremendo isso aqui. Aleluia. Olha que Forte. tremendo isso. Forte Aqui mesmo. no versículo 17 diz que toda iniquidade é pecado. E tem pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte é aquele pecado que Deus ele perdoa, porque ele é rico em misericórdia. Aleluia. Mas a Bíblia Amém. mesmo diz pecado que não tem perdão, que é aquele que conhece a palavra do Senhor e blasfema contra o Espírito Santo. Né? O Senhor abomina. O Senhor, a própria Bíblia diz que não tem perdão para blasfêmia do Espírito Santo. E aqui no versículo 18 ele diz que todo aquele que é nascido de Deus e vive, que é nascido de Deus e não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Eu vejo esse versículo aqui algo muito forte, pastor Diego. Né? Aleluia. Aquele que é Glória a nascido de Deus. Deus. Qual é a forma que a pessoa ela se considera quando ela é nascida de Deus? É no momento em que ela reconhece
Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Águas. Quando ela busca a presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós descemos as águas, né? O nosso passado ele é apagado, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então ele está dizendo o quê? Nós somos uma pessoa, nós renascemos em Cristo Jesus. Nós agora somos uma nova pessoa em Cristo Jesus, né? Então eu quero dizer aqui muito forte que aquele que é nascido de Deus, aquele que é gerado por Deus, aquele que reconheceu Deus como seu único e suficiente Salvador, aquele que desceu águas, aquele que está na presença do Senhor, que você cuide da sua alma, cuide de você, que você não venha pecar, que você não venha buscar a iniquidade, que você não venha afastar de você o Espírito Santo. O próprio Davi, quando ele peca, ele oração e ele fala em sua oração, né? Pai, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Ele quis dizer, Pai, eu ainda sou teu filho, eu ainda sou nascido de ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas, mas não tire de mim aquilo que é de mais valor, porque ele sabia que se o Espírito Santo se afastasse dele, ele poderia ser encontrado da mesma forma que se encontrou o rei Saul, perdido, atribulado, um homem que não tinha noção dos seus atos, das suas atitudes, porque ele estava fora de si, né? E a pessoa, quando ela deixa que o Espírito Santo se afaste dela, ela fica fora de si. Ela não é uma pessoa normal, né? Ela não é uma pessoa como que eu posso dizer, diferente daqueles que estão com o Espírito Santo. E quando ele fala que louvado seja o nome do Senhor, para que o maligno não lhe toca. É aquele que é gerado por Deus e o maligno não toca. Não é porque a gente serviu ao Senhor que nós estamos à mercê dessa situação. Mas aquele que busca a Deus, você pode ter que as lutas vêm, a tribulação vem, a tempestade vem, mas jamais o Senhor vai permitir que o inimigo toque na nossa vida. Ele pode tocar em tudo que nós temos, ele pode tocar na nossa saúde, mas tirar a nossa vida sem a permissão de Deus, jamais ele vai fazer isso. Aleluia. O livro de Jó é testemunho vivo dessa situação, porque ele pode até tocar em tudo material que nós temos, que é a nossa saúde. É algo material para nós, que serve a nós, para que venha nos manter vivo, venha nos manter, quer dizer, forte, estável. Não quer dizer que é a nós. Então, o diabo ele não tem poder. Aquele que está em Jesus, aquele que serve ele em espírito e em verdade, o diabo não tem poder de tocar na vida de ninguém. Permissão de Amém. Amém? Seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito forte, pastor Cristiano, E aqui esse versículo 18. Viu? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aí a gente vai lembrar do versículo onde o Senhor fala que já é do maligno, jaz do maligno. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus. A igreja, ela é do Senhor, a igreja, ela é de Deus. Aí nós estamos inseridos no mundo, que é do maligno. E aí cabe a nós fazer a nossa separação. Eu sei que sou de Deus. Então, o que é que me pertence lá fora no mundo? O que é que remete do mundo para a minha vida? Aí entra o livre-arbítrio, né? Aquilo que eu vou escolher do lado de fora, aquilo que eu vou trazer para dentro da minha vida. Sabendo eu que eu sou de Deus, eu discernir, porque o mundo ele é do maligno, isso é fato, né? A própria palavra de Deus diz. Porém, sabendo eu que sou de Deus, eu tenho que ter um testemunho, eu tenho que ter uma conduta que vai não só mostrar às pessoas que o próprio Deus vai me reconhecer como filha. Porque uma coisa é eu dizer que sou de Deus e naquele grande
ser reconhecido por ele. Então, Verdade. nós precisamos saber que somos de Deus, entender isso e praticar isso. Saber que o nosso tempo aqui é uma passagem. O mundo, para nós, ele é passageiro, né? A nossa eternidade, ela nos espera, e isso vai depender de como nós vamos nos condicionar, sabendo que somos de Deus, estando nós aqui no mundo. Amém? Glória a Deus. Isso. Louvado Muito seja o forte, nome do pastor Senhor. Mirelli. Esses dois últimos Não é? versículos que o pastor Cristiano e a pastora Mirelli leram, né? Esse 18 aqui, então, é muito poderoso, né? Aquele que é nascido de Deus, só para fazer um breve comentário, né? Não vive no pecado. Então, uma das marcas daquele que é nascido de Deus é que ele sabe resistir, né, às tentações. Ele está fortalecido no Senhor. Lá em Efésios 6:10 diz: e na força do seu poder. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele é fortalecido pelo Senhor. Então, nós precisamos de fortalecimento. Amém? E 21, né? Já está finalizando. Bem sabemos que o Filho de Deus é vindo para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, esse versículo ele também vem trazendo, né, que nós temos, Deus nos dá um entendimento. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo dá discernimento para nós sabermos o que é certo e errado. Ele nos dá o discernimento. Porém, a decisão, se eu vou fazer o certo ou o errado, cabe a mim. Pastor Mirelli, pastor Cristiano, tem muita gente que fica o tempo inteiro, não, quando Deus me fortalecer, quando Deus fizer, quando Deus me dá força, quando vício, quando Deus me tirar, da prostituição, quando Deus eu vou fazer isso. Não, Deus já fez. Vai ter coisas que não vai, o Senhor já concretizou, que vai caber a mim e a você. Todos os dias é uma decisão para todos, independente um dia de escolha, todos os dias. Eu vou servir ou eu não vou servir? Eu vou ceder ou eu não vou ceder? Eu tenho que parar de colocar em Deus algo que sou eu que preciso fazer. E é por isso que muitas pessoas não alcançam a graça verdadeira, porque esperam, tem aqui um comportamento que é elas que precisam mudar. É elas que precisam se esforçar. Somos nós que precisamos nos fortalecer em Cristo. Ele já fez, ele já nos deu livre acesso. Aleluia. Está aqui, ó. Tá, Glória a Deus. mas cabe as nossas decisões. E é por isso que tem muitas pessoas que entram da mesma forma, porque ficam esperando dos céus, de braço cruzado, alguma coisa acontecer. Não, nós precisamos chamar a atenção de Deus, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fazer, nós precisamos evangelizar, nós precisamos nos esforçar. A Bíblia diz que a gente não anda por vista, mas anda por fé. Nós não andamos conforme a situação que nós estamos passando. Não são todos os dias que nós estamos bem, não são todos os dias que nós passamos bem, mas eu não vou escolher o dia que eu estou passando para que eu possa fazer a obra de Deus. Eu não vou esperar que tudo esteja perfeito para que aí eu vá fazer a obra do Senhor. Eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, eu preciso me colocar à disposição da vontade de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor está dizendo, ele nos dá entendimento, né? Porque nós estamos no verdadeiro ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou eu estou servindo a Deus ou não estou, não tem meio termo. Nós precisamos entender isso. Ele é um Deus misericordioso. Mas Deus não quer só a metade minha, não, Deus não só quer a metade de vocês, Deus não quer só a metade da igreja. Né? Quando eu falo metade, só uma parte de nós. Deus não quer só o coração, Deus não quer só o cérebro, Deus não quer só as pernas. Deus nos quer na sua totalidade. Amém? E aí no versículo 21, né, diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
E quando fala ídolos aqui, é tudo isso que nós conversamos aqui. Às vezes a idolatria que nós temos é num comportamento, é num hábito. A idolatria é num vício, sabia? Às vezes nós colocamos a força, né, num vício, né? As forças todas num comportamento, e aquilo ali acaba sendo, né, uma idolatria. Porque não, eu entendo que aquilo ali me dá prazer, eu entendo que aquilo ali me satisfaz. E não, quem preenche o vazio do coração do homem é o Espírito Santo de Deus. E Aleluia. essa primeira epístola, ela vem trazendo isso desde o início. Ela vem falando sobre o perdão, ela vem sobre uma nova transformação, sobre uma nova vivência, sobre um novo nascimento. E é isso que nós precisamos, né? Como pessoas, aí nós tiramos até o título de pastor. Como pessoas, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. É assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguma... Eu estou aqui no meu loop, alguma no Senhor. Look, pano de saco. Ô, glória! Em oração, né, meu filho? Aleluia. E eu estou lá assistindo toda plena. Aí o Senhor, quase que eu fui para a glória logo. Glória a Deus. Como, Amém. Que Deus, como né, a abençoe a vida fala, de vocês. né? Como a pastora Anne fala que o Senhor está aí top, né? No YouTube. E eu, só Oh, a glória do Senhor. E pronto. Mas ainda bem que o Senhor convidou o Sérgio também, porque Se eu não chego aqui, não sei nem o que ia ser. Tinha que dar água com açúcar para essa esposa minha. Aleluia. Ô, glória! glória a Deus. Que Deus abençoe tão bom vocês falar assim da de uma palavra forma. de Deus. É tão bom falar da palavra de Deus que a gente vai esquecendo que tem pessoas ali do outro lado, né? É verdade. Esses estudos, eles nos fortalecem. É bom que eles tenham ficado gravados, né? Para que outras pessoas venham ter acesso, venham assistir. E venham tirar suas próprias conclusões do que é servir a Deus de verdade. Né? A nossa igreja ela está muito além de... Quando eu falo nossa igreja, eu falo a igreja na terra. Né? Ela está muito além de ser as 4 partes, ir lá, assistir um culto, voltar para casa. Aqui, né? Pelo contrário, nós devemos a toda criatura. E essa ferramenta é a ferramenta que chega a toda criatura. Né? Porque muito dificilmente hoje uma pessoa não tem acesso à internet. Né? E precisamos sim usar dessa ferramenta para falar do amor, para falar da vontade. Amém. Eu fiquei com vergonha, mas gostei. Vamos fazer mais, né, no futuro. Que Deus É abençoe verdade. assim de uma forma especial, né, a vida de Verdade. vocês. São duas pessoas que são exemplo, né, em perseverança, em dedicação. Então que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais, né, abençoar vocês, né, que a nossa vida, né, seja ferramenta e instrumento do Senhor, né? Quando eu digo nossa, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo. Amém. Vamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Louvado seja o Deus nome e eterno Pai. Deus querido Obrigado. Pai Santo, nós te louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu nome. Apresentamos o Ministério Obrigado, Pai de querido Santo, mas o Senhor, Pai, existe em nossas vidas e nos ter aceitado, Pai querido, por teus filhos. Meu Deus, que nós vamos guardar, meu Pai, do pecado, nós viemos, ó Pai querido, se afastar das obras malignas. Espírito Santo, quero te agradecer por cada uma das pessoas que assistiram, meu Pai, essa live, por cada pessoa que ainda vai assistir, Senhor. Deus, guarda a vida do pastor Diego, Senhor, em tuas mãos, a vida da esposa dele, dos filhos, ó Pai, do lar dele, de tudo aquilo que faz parte do teu servo. Quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Deus Amém. abençoe. Um grande abraço. Irmã Em nome de Valéria, nós Jesus. também lhe ama. Demais. Que Deus abençoe. Irmã Todos Valéria que agora estão é assistindo agora. oficialmente Ministério Família de Glória Cristo. de Ô, Glória! Deus, né? Estou muito Felicíssimo com alegre. essa Isso é notícia. Em nome maravilhoso. de Jesus. Maravilhoso. Futura diaconisa da Feliz. casa do Senhor. Em Ô, nome de Para a glória Glória. de Jesus. Deus. Glória a Deus. Vamos Deus trabalhar para o abençoe, reino meus de Deus, amados. que eu tenho certeza que vai ser bom. Glória. Bom culto. Fica com Deus, todos vocês. A paz.